aí, pessoal, tô de volta para mais um episódio de O Fator Coruja, o podcast que eu acabei inventando para homenagear a minha obra. Para quem não leu ainda, olha, tá em tempo, hein, gente? Vamos lá. Que é esse livro aqui, O Fator Coruja, que eu escrevi primeiro em inglês, aí depois traduzi para o português. Porque o Fator Coruja traz um pouquinho aquela coisa da coruja sábia, de Atenas, de Sócrates, do mistério, enfim, das coisas relacionadas à filosofia, ao academicismo e tudo mais. E hoje eu vou falar especificamente sobre um livro maravilhoso que eu acabei de ler. Acabei mesmo, faz uma hora que eu terminei de ler. Eu estou gravando esse podcast novamente num hotel. Estou aqui em Brasília. Amanhã eu vou participar de um treinamento. E eu vim de ônibus, né? E o ônibus acabou atrasando. Pensei que não ia conseguir terminar de ler o livro, mas por conta do atraso eu consegui. E que livro que é esse, gente? Está aqui na minha mão. Para quem está me ouvindo, né? Vou descrever aqui o livro, vou falar o título, vocês encontrem, comprem o livro, leiam o livro. É o livro Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke. E olha só o que está escrito aqui embaixo. Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? Esse livro aqui, gente, é um tapa na cara, talvez. É um livro que te tira da zona de conforto, né? E como o fator coruja tem a ver com a educação, eu vou focar no nosso mundo da educação, né? Eu vou falar sobre aprendizagem, principalmente dentro das escolas ou para quem faz cursos online, porque tem muita gente excelente já falando de dopamina em outros canais aí. Então vamos lá comigo, vamos começar um resumo, uma reflexão sobre Nação Dopamina, o livro best-seller da doutora Anna Lembke. Gente, vocês vão perceber que o podcast aqui, Fator Coruja, está interligado com várias coisas que eu crio, né? A primeira coisa, obviamente, é meu livro, mas também com um projeto que eu comecei faz pouco tempo, que é o Clube de Assinaturas O Fator Coruja. Então, se você é profissional da educação, ou se você é família e quer entender como é que seus filhos e filhas aprendem, ou se você é estudante, inclusive, né, dependendo da sua idade, né, você pode entrar e participar do clube de assinaturas O Fator Coruja. Vocês vão encontrar o link em algum lugar aí. É um clube que eu criei na Hotmart, né? Na Hotmart, vamos falar aqui com o português certo, na Hotmart. E esse clube tem vários conteúdos, inclusive eu vou colocar alguns episódios do podcast lá também, sobre aprendizagem, sobre técnicas de ensino, estratégias de estudo, várias coisas relacionadas à educação, né? Vocês pagam uma mensalidade ou comprem o plano anual com desconto. E aí vocês vão receber esses conteúdos semanalmente. E quem for parte do clube anual, da assinatura anual, vai conseguir ainda acessar coisas ao vivo comigo. É isso aí. Então vocês vão poder conversar diretamente comigo. É um projeto que eu pretendo continuar, né? Como eu disse para vocês, quando a gente tem TDAH, a gente faz muitos planos, abraça o mundo, só que no meio do caminho a gente vai mudando de ideia. Mas esse aqui eu acredito e vocês vão me ajudar. Esse aqui vai dar certo, vai para frente, vai ser algo, espero, né, que contribua bastante para a formação de professores aqui do Brasil, né? Então vamos falar um pouco sobre Nação Dopamina, gente. E para a gente começar, eu tenho que definir aqui, eu tentar explicar para vocês o que é essa dopamina que tá todo mundo falando. Alguém sabe o que é dopamina, gente? Então, assim, acho que a explicação mais comum que a gente escuta aí é que a dopamina é um neurotransmissor, né? O que é um neurotransmissor? Eu chamo de neuromodulador, não eu, alguns cientistas, né? Porque a dopamina, além de ser um neurotransmissor, ela desempenha vários papéis que são extremamente essenciais para o funcionamento da vida, né? Não só da vida humana, a gente encontra dopamina em outros animais também. E o papel essencial da dopamina não está relacionado tanto assim com o prazer como muitos acreditam. Na verdade, está relacionado à busca do prazer.
a motivação, né? E nem sempre o prazer, pode ser da dor também, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa balança entre prazer e dor, sofrimento. Por quê? Porque isso tem a ver com o nosso sistema de recompensa. Então, a dopamina basicamente faz a gente querer fazer alguma coisa. Quem tem TDAH sofre um pouquinho porque não produz os níveis adequados de dopamina. Então, falta motivação para fazer algumas coisas. Não só, tem outras condições aí que a gente sabe que também afetam os níveis de dopamina. Então, para dar um exemplo para vocês, e esse aqui é um até trivial, quem tem pouca dopamina pode ter depressão, por exemplo. Né? E não só a dopamina, tem outros neurotransmissores que são muito importantes que estão envolvidos. A serotonina é um dos exemplos, por exemplo, né? Gente, vocês vão perceber que eu não edito muita coisa aqui, né? Tô gravando num hotel, inclusive todos os episódios até agora foram gravados em hotéis, né? Que eu vou participar de eventos, de treinamentos, eu gravo. E aí eu coloco do jeito que eu gravo, que vier à cabeça, depois de estudar, depois de fazer minhas anotações. Mas enfim, a dopamina, a serotonina, o que mais vocês conhecem? Acetilcolina, a norepinefrina, então tem muitas coisas aí que vocês já devem ter ouvido falar, mas enfim, que a gente precisa entender melhor para saber por que nós funcionamos do jeito que funcionamos. E a dopamina, então, que é o destaque desse livro, é aquela coisa, aquela substância, vamos dizer assim, química no cérebro que faz a gente agir, basicamente, buscar recompensas, né? Então, é óbvio que muitos comportamentos que dependem de recompensa, eles têm tudo a ver com a dopamina. Então, se eu quiser, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, né? Então, vamos pensar em comida. Comida, eu preciso comer. Eu tenho que ter dopamina para querer buscar o alimento. Senão, eu não quero buscar o alimento. Eu não tenho forças, não tenho motivação, não tenho uma razão para agir, correr atrás do alimento. E também o desejo sexual, a libido, por exemplo, tem a ver com dopamina. São 2 comportamentos essenciais à manutenção da vida humana, da espécie, né? A gente precisa comer, a gente precisa se reproduzir. E aí? Que a doutora Anna Lembke fala nesse livro que, gente, eu recomendo demais, é sensacional, ela escreve muito bem, ela dividiu de uma maneira bem estruturada, gostei muito dos tópicos que ela cobriu, e o mais interessante para mim, que, assim, acho que muitos autores deveriam se espelhar na doutora Anna Lembke, então ela nunca vai ouvir esse podcast aqui, se ela ouvir vai estar em português, a não ser que ela coloque as legendas aí automáticas, né? Um grande abraço, obrigado pela obra, mas o que ela fez? Ela descreve entrevistas, né? Ela conta um pouco dos pacientes e das pacientes dela, que ela é uma psiquiatra, é claro que de maneira anônima e com autorização, com permissão de todo mundo, né? Ela explica muito bem no livro. E as lições que a gente pode aprender com essas pessoas. A gente aprende muito pela observação, né? E ela começa sem rodeio, gente. Lá no primeiro capítulo, eu vou dar um mini spoiler aqui para vocês, então, ela já fala de um cara que tem um problema crônico de masturbação, né? Então, ele é viciado. Então, ela vai falar sobre vício, né? Tão viciado que ele vai criando mecanismos para sempre conseguir aumentar a intensidade disso. Então, vou parar por aqui para não dar mais spoiler. Mas é legal porque ela já começa falando, então, a nossa máquina, né? Tem um dos capítulos, se eu não me engano, que é nossas máquinas masturbatórias, né? Então, para fazer essa comparação que todo mundo tem isso, todo mundo tem um vício, todo mundo tenta justificar, não só um vício, a gente tem vários vícios, né? A gente tenta justificar, a gente tenta sair desse vício, mas acaba voltando, a gente não consegue largar, a gente vai criando sistemas de controle, mas mesmo assim a gente volta, a gente tem recaídas, né? E é sobre isso o livro. Ela vai falar de pessoas que tentam lidar com o vício, com esses comportamentos que estão fora do controle e o que elas fazem, quais são as lições que a gente pode aprender, porque eles estão tentando retomar a balança, vamos dizer assim, reequilibrar as coisas. Ela vai falar muito de uma coisa chamada homeostase.
né? E aqui, gente, eu estou simplificando de maneira grosseira, né, para não deixar o episódio muito longo. É basicamente essa necessidade do corpo balancear ou equilibrar as coisas. E ela vai falar muito dessa gangorra entre o prazer, né, e o sofrimento, a dor. Então, essa gangorra da dopamina. A tendência do corpo é justamente voltar à base, né? Às vezes a gente fica mais inclinado para o prazer, para a alegria, para as coisas boas e positivas, e às vezes a gente fica mais inclinado para a dor, para o sofrimento, para as coisas negativas. Quanto mais a gente recebe de um lado, mais intenso fica o outro lado, para tentar equilibrar. É uma analogia, né, gente? Tô falando aqui então. Por que será que as pessoas hoje em dia são mais infelizes do que elas eram ou do que elas relatavam há décadas, sendo que a gente tem mais possibilidades, vamos dizer assim, né? Materiais, por exemplo, intelectuais, a gente tem condições de vida muito melhores do que as gerações passadas. Por que será? Por que, gente? Porque existe essa busca incansável, incessante pelo prazer. E nessa toada também uma busca incessante para evitar a dor, para evitar o sofrimento. Esse é o grande problema, muito bem descrito no livro dela. As pessoas estão fazendo de tudo para não sofrer, para não sentir dor, e estão fazendo de tudo para acumular experiências maravilhosas, né? E a gente intensifica muito isso, maximiza isso via redes sociais, né? Então a própria rede social já virou vício. Tá, o que isso tem a ver com a educação, né? Para a gente chegar direto ao ponto aí. Vou falar principalmente de jovens, tá? Jovens adultos, adolescentes, e também vou falar das crianças, gente. Qual que é o grande problema nesse mundo da dopamina barata, dopamina rápida, dopamina fácil, vamos dizer assim, e a sala de aula e também os ambientes online, tá, gente? Então tem gente que hoje em dia faz aula remota. Muita gente escolheu essa modalidade. Inclusive eu dou muitas aulas online, então hoje em dia eu tenho pouco contato presencial, a não ser em treinamentos, mas os meus alunos estão praticamente... todos os alunos que eu tenho eu encontro com eles online. O que acontece? A gente vive num mundo de hiperestimulação, vamos dizer assim, né? Então a gente está estimulando demais a criançada. Isso quer dizer que elas têm um desnível, uma falta de equilíbrio muito grande nessa gangorra, né, de prazer e dor, sofrimento e tudo mais. O que elas estão fazendo hoje? As crianças, nós, né, adultos mais jovens e adolescentes, nós estamos buscando atividades que recompensem, né, sempre a nossa investida. Então essa é a dopamina. A dopamina ela aparece não só na hora de receber a recompensa, mas também na expectativa da recompensa. Então, se eu digo para um aluno que, olha, você vai receber uma recompensa, ou se o aluno, a aluna, eles gostam muito daquela matéria, estão indo para a escola, eles estão criando, estão gerando dopamina, porque eles criam a expectativa, vou ter uma aula boa, eu gosto, né? Só que muitas vezes o que acontece hoje, por conta de algumas limitações, é justamente o contrário, né? A aula é chata, é sempre chata, porque eu tenho meu joguinho no celular, eu tenho meu joguinho no tablet, eu tenho a rede social com as notificações. Eu não gosto de interagir socialmente. Meu professor ou professora vão chamar minha atenção porque o meu comportamento, não, enfim, é disruptivo, disruptivo no sentido negativo, né? Interrompe a sala, o que está acontecendo, enfim. E aí a gente já cria uma expectativa negativa do que vai acontecer. E isso é péssimo se a gente for pensar no sistema de liberação de dopamina, né? Isso não vai te recompensar. E aí é complicado. Se você não tem dopamina, então, né? É claro que a gente tem algum nível de dopamina, mas se os níveis não forem adequados, como eu falei, a gente não sente motivação, não tem motivação para fazer, para buscar a recompensa. E a gente está numa era em que a hiperestimulação e a
acho que o contato, a conexão com tantas coisas que geram dopamina, como jogos, televisão, né? Esses streamings, a gente tem serviço de streaming que a gente pode simplesmente pegar a nossa série favorita e maratonar, né? E a gente consegue achar várias séries ao longo do caminho, né? A gente pode assistir os famosos YouTubers, tem muita gente que está me assistindo aqui no YouTube, né? TikTok, essas coisas todas, então elas vão gerando essa expectativa, essa dopamina fácil, rápida, né? Que parece que você não se esforçou para obter aquilo, né? Então você realmente está desregulando essa balança dentro do cérebro. E isso é muito complicado porque todos os professores e professoras que eu mentoro, as pessoas que eu conheço, as escolas que eu visito, as pesquisas que eu leio, estão dizendo que tá cada vez mais difícil dar aula, né? É uma luta injusta. A gente não consegue dar aula porque é esperado de nós, professores, profissionais da educação, tanto das famílias, né, os pais, as mães, né, as famílias, qualquer que seja a composição da família, e dos estudantes, o que é esperado? Entretenimento. Né? Tem que ser recompensador por si só. Tem que gerar motivação intrínseca. Eu tenho que querer gostar, eu tenho que querer fazer. Senão, não está funcionando. Né? Isso é muito complicado, gente. Porque assim, é uma luta injusta, como eu falei. Como é que a gente vai competir com um youtuber que tem uma equipe que faz a edição dos vídeos? Esse aqui eu vou editar minimamente, né? Mas colocar efeitos sonoros especiais é complicado. A câmera, né? Eu tô gravando aqui com a iluminação que eu consegui do hotel, né? Com o ângulo que eu queria. E tem gente que é profissional nisso. Os joguinhos, as recompensas, é muito complicado a gente competir, para ser muito sincero. Por que isso me preocupa bastante, né? Então a gente já está chegando, os episódios aqui, olha, vão ter até 20 minutos, eu já estou chegando aqui no final, tá? Por que isso é complicado? Porque se a gente tem essa balança desregulada, né? Se a gente está viciado em redes sociais, em jogos de computador, em telas, a gente está viciado em telas, tá? E principalmente tela de celular e tablet. A gente acorda com o celular na mão, a gente vai dormir com o celular. A gente fica horas no celular. Eu sei porque eu tenho esse problema também, eu sei que muitos aqui têm. E isso faz com que a gente perca a noção. Então isso está afetando o nosso sono, está afetando o nosso humor, está afetando o nosso limiar, vamos pensar assim, como a gente consegue manter o foco com coisas que são chatas, talvez, né? Coisas que não são tão legais, né? Mas que são necessárias, que eu preciso prestar atenção para aprender. Então tá afetando a nossa tolerância. Nossa tolerância está cada vez menor. Eu preciso ser entretido. É assim que se fala, né? Né? Alguém tem que me entreter, né? A cada tantos segundos, senão eu não vou prestar atenção. Quem não presta atenção não cria memória. Quem não cria memória não aprende. É difícil, pessoal. Como resolver isso? Então, mais um mini spoiler, tá? Do livro da Anna Lembke. Então, lembrando, Nação Dopamina, doutora Anna Lembke, livro excelente, todo mundo tem que ler, principalmente famílias e educadores. Como é que a gente faz para restabelecer? A gente precisa ter vou falar de duas coisas, são várias coisas que ela cita no livro, mas uma das coisas é um jejum de dopamina. E cuidado, né, gente? Olha, não tô falando, tem que colocar a criança trancada num quarto sem acesso a nada, não é isso. Mas a gente tem que reduzir o acesso aos vícios, vamos dizer assim, né, para tentar remanejar isso, para ser muito sincero. Então, assim, gente, tem que limitar o uso de celular, tem que limitar o uso de tela. Né? A gente tem que criar condições em que as crianças brinquem cada vez mais sem as telas. E que dentro das aulas elas não tenham acesso fácil às telas. Isso é fato. Então, isso, gente, vem de pesquisa, vem de institutos do mundo inteiro que recomenda limite para uso de tela. Tá? Então, essa é uma das coisas. E como é que a gente pode reestabelecer
essa balança, né? Para a gente tentar. Porque se eu tô viciado e eu tô recebendo muita dopamina fácil, as outras coisas simples da vida elas perdem o sabor, né? Porque eu tô recebendo tanta dopamina com as notificações, os jogos, os pontos, que o resto não tem mais tanto valor, não é mais. Não tem recompensa fazer aquilo, sabe? Para o sistema de recompensa do cérebro. A outra coisa que a gente precisa fazer é abraçar a dor, abraçar o sofrimento, tá, gente? Eu sei que tem pessoas aqui, né, que têm famílias, que já são pais e mães, cuidadores, né, que querem a todo custo evitar a dor e o sofrimento das crianças. Isso é péssimo, gente. A gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que abraçar. É claro que, dependendo da situação, a gente precisa de ajuda externa, mas a gente tem que saber se frustrar, a gente tem que saber ficar irritado, tem que saber ter raiva, né, de algumas coisas, impaciência, tudo isso faz parte de ser humano, tá? Então a gente não tem que evitar e distrair, a gente tem que ensinar a lidar. Isso é muito importante. Isso tem a ver com coisas que eu vou falar em outros episódios aqui, como autorregulação, regulação emocional. Tem muita gente que usa o termo inteligência emocional, do Daniel Goleman, né, que vocês já devem ter ouvido falar, enfim. Então, quando a gente aprende a balancear de novo, a rebalancear, reequilibrar essas coisas, aí a gente tem uma conexão melhor com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso cérebro. Então a gente consegue, vamos dizer assim, suportar melhor as coisas chatas, as coisas que têm que ser feitas, as coisas que nos trazem sofrimento, tédio, dor, mas que têm que ser feitas, né? A gente não tem que entreter a cada tantos segundos. Já é difícil ser educador. Imagina com essa pressão enorme que todo mundo sofre aqui. Então vamos lembrar disso, né? As pessoas vão ser pessoas melhores, adultos mais funcionais, se elas reduzirem vícios, e a gente é viciado em rede social, é viciado em jogo, em tela, em celular, e elas vão ser pessoas melhores quando elas interagirem e lidarem com a dor, o sofrimento do jeito que tem que ser, né? Porque isso é ser humano, tá certo, gente? Então esse foi mais um episódio do Fator Coruja. Talvez eu tenha passado aí uns minutinhos. A ideia é sempre fazer no máximo 20 minutos, alguns vão ser pouco menores, não sei, vai depender da minha inspiração. Lembrem-se, leiam o livro, vou mostrar mais uma vez aqui, olha, Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke. Leiam o meu livro Fator Coruja, né? E façam parte do clube de assinaturas, o Fator Coruja, na Hotmart. E vocês vão ter toda semana alguma coisa para assistir, alguma coisa para refletir. Quem tiver o plano anual já ganha 20% de desconto no plano anual e ainda por cima vai ter acesso a mim, né? Então a gente vai fazer alguns webinars durante o mês. Todo mês vai ter webinar, vai ter 1 hora de mentoria, enfim, tem vários benefícios. Entrem para a comunidade O Fator Coruja porque vale a pena, gente. Até a próxima e não se esqueçam de entrar aqui, olha, façam propaganda, vamos dizer assim, né, desse canal. Se vocês quiserem me seguir, sigam, coloquem aí o sininho para lembrar sempre que tiver vídeo novo, tá certo? Mandem para o amigo, para amiga, para a família, para os estudantes, que eu acho que vale a pena. Tchau, tchau, valeu, até a próxima.